Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Muito bem-vindos a mais um À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros gramaticais no seu nome só para se certificarem que é propositado. Hoje estamos à conversa com o Gonçalo Uva, que nós aqui em off, eu dizia ao Gonçalo que um dos motivos pelos quais pedi para falar com ele foi porque ele foi, e é o motivo pelo qual ele é mais reconhecido, sem dúvida, uma das maiores figuras do rugby em Portugal, um dos melhores desportistas que nós tivemos nesse desporto aqui em Portugal, com certeza, e se calhar uma das figuras mais emblemáticas daquela mítica seleção dos Lobos que nos levou ao Mundial e que pôs Portugal todo a vibrar com coisa que acho que nunca aconteceu antes e poucas vezes terá acontecido depois, pessoas a vibrarem em Portugal com o rugby, que é um desporto, não é propriamente o desporto mais... com mais adeptos e com mais, ou seja, que mexe mais coisas aqui em Portugal, não é? Porque não se chama futebol, apesar de ter jogadores de um lado e do outro e andarem a correr atrás de uma bola, a malta não acha Uma tanta bola piada com o oval. futebol. Uma bola oval, exatamente. E por isso acho que é uma destas figuras mais carismáticas e estou muito interessado em perceber, primeiro, um bocadinho dessa viagem, não é? E desse processo, como foi fazer tudo isso. E depois também perceber este pós-jogador profissional de rugby, não é? O que é que tu fazes e como é que tu estás a fazer? Não é? Eu e o Gonçalo conhecemos há uns anos. Ainda não se falava em Covid, portanto fazia-se eventos e tal, como agora se voltou a fazer alguns eventos, né? Mas foi através de um evento que nós nos conhecemos e fiquei muito bem impressionado com a forma como tu conseguiste fazer aí a transição, ou seja, não te cingiste a ser um atleta, e mais uma vez, como nós estávamos a falar em off, não havia problema nenhum nisso, não é? Portanto, há malta que quer continuar no desporto e quer ser treinador ou preparador físico ou seja lá aquilo que for e está tudo bem, mas eu notei que havia aqui uma vontade até por explorar estes novos caminhos. Como é que tem sido um bocadinho do teu percurso? Bem, Ricardo, começo por te agradecer, obviamente, o convite. É um prazer estar aqui e poder partilhar a minha história e aquilo que eu fiz ao longo de uma carreira longa, em que consegui alguns sucessos, mas tive muito mais dissabores do que sucessos. E, portanto, eu acho que faz parte de uma carreira também, mas isso ao mesmo tempo ajudou-me a crescer e ajudou-me a tornar naquilo que eu sou hoje em dia. Pegando um bocadinho naquilo que o rugby, falaste muito bem, o rugby em Portugal é uma modalidade, não te digo desconhecida, mas com muito pouca notoriedade. Conseguimos aumentar essa notoriedade em 2007 com a primeira presença do Mundial Sem dúvida. dos Lobos numa fase final do Mundial. E é engraçado que voltámos a qualificar, falaste há bocado também para contextualizar um bocadinho, voltámos a qualificar para 2023, portanto este ano vamos ter novamente Campeonato do Mundo e Portugal vai lá estar, e, portanto qualificamos novamente, não podia estar mais orgulhoso do rugby nacional e obviamente que irei acompanhar a seleção de par e passo. Já tenho eu acho que as pessoas não percebem, e isso eu gostava de explicar. Eu sigo um bocadinho, conheço assim este bocadinho de rugby, não é? Mas eu acho que a maioria das pessoas não tem sequer noção do que é isto de nos apurarmos para o Mundial de Rugby. É uma coisa mesmo difícil, não é? Ou seja, para a nossa, ou seja, para o momento em que está o desporto em Portugal, nós, mesmo as outras modalidades, não tendo tanta atenção, nós no handball muitas vezes nos qualificamos para europeus, mundiais, vamos até às finais, etc. Portanto, estamos, apesar de não ser a modalidade grande em Portugal, no futebol já nem se fala, não é? Há várias décadas que nos qualificamos para tudo aquilo que há e ganhamos alguns troféus. No hóquei patins, basicamente isto é entre nós, Espanha e Itália, não é? Há de sempre calhar para Argentina de vez em quando, mas há de sempre calhar para um desses quatro, qualquer coisa desse género. No voleibol é mais difícil, temos mais dificuldades, mas as pessoas não fazem ideia da diferença de tudo aquilo que existe entre uma seleção nacional portuguesa e
as 7 melhores do mundo, não é? Aquelas top 7, não é? A Argentina, que está uns patamares, diria eu, não é? Uns patamares acima da seleção portuguesa, perde basicamente com toda a gente acima deles, ou quase, não é? Tipo, Sim, dificilmente consegue ganhar um jogo a uma Inglaterra, uma França, uma sim, Austrália. tens dois bons exemplos desses de equipas que subiram, digamos assim, um escalão, digamos, um tier 2 para um tier 1, que é o caso da Itália, em que vinha a ganhar durante anos e anos, creio que foram 15 anos, o chamado torneio das 5 nações B. Certo. E depois, com esta hegemonia da Itália, obviamente com pressões também um bocadinho políticas, porque as federações têm têm esse papel também. Certo, claro. Abriu-se uma vaga no torneio das 5 nações e passou a ser o torneio das 6 nações. Certo. Veres, desde o início da prova, a Itália praticamente ficou todos os anos em último. Digo, muito poucas vitórias. E, portanto, esta é a diferença. Tens outro caso, talvez eu diria com um bocadinho mais sucesso, mas que também não é chamado o pegar destaca, que é a Argentina, que também entrou para um campeonato exatamente para o Três Nações, com a Argentina, com a África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, passou portanto a ser o Rugby Championship das 4 nações. Aí custou até ter a primeira vitória, custou até ter uma vitória com os 3 participantes, mas diria que entra sempre como underdog para qualquer um dos jogos. E eu digo que são 2 exemplos. Sou mais próximo da Argentina, porque tenho muitos amigos argentinos. Fui treinado, e Portugal em 2007 foi treinado por um treinador argentino que acabou por treinar os Pumas, como são conhecidos da Argentina. E, portanto, tenho uma ligação muito próxima e revejo muito que a forma de jogar é muito... há muita paixão e portanto, há um paralelismo grande dos Pumas connosco. E, portanto, em relação às outras modalidades, completamente de acordo contigo, acho que vivem muito de gerações. Portanto, tens federações com ótimos resultados, mas passado 2 ou 3 anos estão lá em baixo outra vez. Tem que vir uma geração, uns treinadores, para dar outra vez a volta. Provavelmente sobem, mas depois eu digo-te que, na minha opinião, o sistema federativo em Portugal não é sustentável. E, portanto, rapidamente, acho que se deveria refazer o sistema federativo em Portugal para, se quiserem realmente que as modalidades tenham outros resultados e tenham outro sucesso. Não tirando ao campeões do mundo, campeões da Europa, Portugal em handball ganhou a França, que no ano em que a França era uma equipa que ganhou campeão da Europa, campeão do mundo, campeão olímpico. Portanto, é assim, mas depois somos capazes do melhor e do pior, e é um bocadinho o destino das modalidades em Portugal. É isso, eu acho que, lá está, eu acho que as pessoas, lá está, primeiro não percebem um bocadinho do quão difícil é isto, e é mesmo. E depois também, eu próprio tenho às vezes dificuldade em perceber, tirando pelo número de participantes, né? Obviamente no futebol, quando tens, vamos dizer, todos os miúdos, mas praticamente todos, primeiro todos os miúdos têm uma bola de futebol, ponto final, parágrafo, não é? Isso não há hipótese. De certeza que a qualquer altura da sua vida eles vão ter muito contacto com uma bola de futebol, mesmo que depois não queiram jogar. Mas há muita entrada de novos participantes para essa modalidade. E, portanto, é normal que quando tens muita entrada de novos participantes para uma modalidade, eventualmente vais tendo bons jogadores a todos os níveis dessa modalidade, coisa que, provavelmente, para as outras modalidades deve ser mais difícil de conseguir. Muita entrada e, portanto, não é? A pool de candidatos é mais pequena para chegar lá em cima. Mas, além disso, nós hoje em dia temos, em Portugal, com certeza bons campos, boas instalações desportivas, temos acesso a bons métodos de treino. Porquê é que tu sentes, ou seja, tu enquanto jogador, o que é que sentiste, e tu jogaste internacionalmente, não é? Enquanto jogador jogaste noutros clubes que não clubes em Portugal, o que é que tu sentes que são as principais diferenças que fazem com que uma França seja um gigante do rugby e Portugal que está mesmo pertinho, só 2 países ao lado, não é? Estamos 2 países ao lado, também temos campos, também temos relevados, também temos postes e a nossa bola é da mesma dimensão, e nem sequer cheiramos isto, não é? Qual é a diferença? Obviamente há aqui uma questão cultural, não é?
Pois, obviamente, o facto da França ter, diria que 70 milhões de habitantes, não sei, também esse funil, aqueles que praticamente todos começam com uma bola de futebol, mas depois aqueles que têm menos capacidade para o futebol acabam por ir para outras modalidades. Claro. A pool de candidatos é muito maior. A pool de candidatos mas eu acho que é uma questão cultural, até porque eu vou-te dizer, eu acho aquilo que te disse em relação ao sistema federativo, eu vou, se calhar é uma tecla que eu vou carregar bastantes vezes, mas acho que a Federação de Rugby precisa de fazer mais para garantir que jogadores de qualidade muito boa, que temos, miúdos bons, que são competitivos nos escalões de formação e nos inícios dos escalões de competição, até aos sub-18, sub-20, em que nos batemos de igual para igual com equipas de Tier 1 e que ganhamos e temos ótimos resultados. A Federação tem que olhar para esses jogadores e não deixar que eles, passados 2 anos, deixem de jogar. Porque têm que optar por uma carreira académica, uma carreira profissional, ou então, eu não diria profissional, porque depois é um passo muito grande, mas a Federação tem que cuidar dos seus jogadores para que lhes proporcione uma capacidade de eles conseguirem e continuarem a jogar. Fazer uma ponte com equipas exatamente, se calhar, de segundo nível de campeonatos como o campeonato francês, como o campeonato inglês, em campeonatos internacionais, portanto, exportar talento para fora, para quê? Para que esse talento consiga ter uma carreira, continue a jogar até uma idade superior e que, quando é chamado à seleção, tem uma qualidade muito superior e que consegue trazer essa qualidade para dentro. Ao fazer mas isto, não achas que... Mas se nós temos esses talentos, porque é que esses clubes já não os vêm buscar? Ou seja, não é? Vou ter. Há uma parte, vem da parte cultural. Eu tenho vários exemplos. Eu sempre tive uma grande vontade e um grande fascínio pela vida de atleta profissional. Desde cedo pensei que gostaria de vir a ser profissional de um desporto. Joguei ténis, também em competição, mas comecei a jogar rugby e a vida de profissional sempre me fascinou. Portanto, eu fui crescendo, fui-me desenvolvendo, até que tive a oportunidade e agarrei-a, que era uma coisa que eu queria muito. Pronto. Gostou-me, não posso mentir, gostou-me, eu tinha 21 anos, gostou-me de sair de casa dos meus pais, gostou-me de ir para um centro de formação em França, onde eu praticamente não falava francês, gostou-me de largar os meus amigos, portanto, não foi fácil, mas era uma vontade, era um desejo, e portanto eu corri atrás daquilo que era o meu sonho. Há muitos jogadores que tiveram essa oportunidade e até acredito que possam ter dado uma oportunidade, mas oportunidades curtas, ou seja, tu não fazes uma carreira de rugby, enquanto os atletas e os jogadores portugueses não pensarem que ir jogar um ano profissional não é uma experiência, ou seja, eu não vou para a Deloitte um ano, não é? Eu não, vou experimentar a Deloitte. Se eu quero ter sucesso na Deloitte ou noutra empresa, eu tenho que arregaçar as mangas e ser um bom profissional. Há muita teoria de que não, eu quero experimentar ser profissional. E num ano de profissionalismo, provavelmente não vai cheirar. Vai jogar nos escalões mais baixos, vai jogar nos Espoirs, que foi o que me aconteceu. Nós jogávamos uma competição, e eu tive a sorte de jogar essa competição, era uma competição europeia em que as equipas francesas todas participavam, portanto as top 6, 7 participavam numa competição europeia muito conceituada, as outras participavam numa competição europeia menos conceituada, e o que é que usavam? Usavam esses jogos para rodar o plantel. Portanto, eu, como fazia parte da formação, tive a sorte de fazer 6 jogos, 6 ou 8 jogos, logo numa competição na primeira equipa. As coisas correram bem e no primeiro ano fui convocado duas vezes para a primeira equipa. Portanto, ou seja, eu larguei tudo e num ano fui convocado 2 vezes para o Campeonato Nacional do Top 14 para jogar pela minha equipa, com uma equipa que nós na altura lutávamos para não descer, apesar do orçamento ser, e para teres uma ideia, o orçamento do Montpellier na altura rondava o mesmo orçamento do Sporting.
Estamos a falar na altura, em 2006, quando eu assinei, o orçamento do Montpellier eram 14, 15 milhões de euros. Obviamente diferente, porque tem muito mais jogadores, muito mais contratos. Claro. Mas também para ajudar a perceber a diferença entre um campeonato francês e onde é que podemos nivelar. Nós podemos nivelar o rugby em França com o futebol em Portugal. Certo. Mas esta questão dos jovens quererem fazer isto como uma experiência, é por eles não acreditarem que conseguem, é por a vida não ser tão glamourosa, ou seja, não é? Há fotografias do Cristiano Ronaldo e do Messi e do Neymar, mas não há propriamente, pronto, provavelmente deve haver muitos jogadores de rugby conhecidos, e o único que me lembro assim do nome, além dos portugueses, é o Lomu, que já faleceu há muito tempo, e portanto não conheço mais nenhum assim de nome, não sei se eles têm grande... Mas há um glamour diferente no futebol, não é, do que existe no rugby. E eles vão experimentar porque não sabem se vão conseguir, porque têm dificuldade, qual é... Ou seja, achas que eles necessitavam de ter aqui um trabalho um trabalho mental de perceber, opá, se isto é mesmo aquilo que tu queres, vamos ter que dedicar tudo. O que é que tu achas que, para eles quererem fazer essa experiência, só que em vez de ser uma experiência de dizerem, não, isto é sério, portanto eu estou aqui all in, não é? Eu vou com tudo, o que é que era necessário acontecer? Não, sem dúvida, há um estigma social, não é? Ninguém considera em Portugal que ser jogador profissional de rugby é uma profissão. Eu tive que lidar muitas vezes com isso, ou seja, pessoas mais velhas, familiares até, mais distantes, tipo, mas vais ser profissional de rugby, mas és profissional de rugby, portanto, as pessoas não há, e aí começa a a grande filho de inovação. trabalho, o que é que vais fazer para trabalhar, não é? Quer dizer, sim, essa coisa do rugby, mas e trabalho? Exatamente. E é um estigma grande. E eu digo, e isto acontece no rugby e acontece noutras modalidades pelo desconhecimento. Nós falamos aqui, e mais uma vez fazendo o paralelismo com França, o handball em França é de um profissionalismo enorme. Certo. E, portanto, se calhar há miúdos que querem ser profissionais de handball, e cá, como o handball é uma modalidade com relativamente pouca expressão, tem mais que o rugby, mas tem menos que o futebol, se calhar as pessoas vão botar, mas podes ser profissional de handball? E depois, e o pós, e isso não é maneira de viver, ou isso não te vai chegar. E, portanto, há um estigma social em relação aos atletas profissionais. Portanto, é difícil combater isso, e depois, obviamente, que quando eu tenho 19, 20, 21 anos, em que começo a ouvir isso muitas vezes, acabo por acreditar e se calhar pensar, se calhar não realmente, se calhar não vale a pena o sacrifício, ou se calhar daqui a 2 ou 3 anos não sou sucedido e perdi 2 ou 3 anos da minha vida. Daquela seleção que foi ao Mundial, quantos deles é que eram profissionais? Eram todos? Eram profissionais? Não. Em 2007 havia poucos profissionais. Havia uma mão cheia deles. Eu já estava em França, nós qualificámos em março de 2007, eu já estava em França. Sim. O meu primeiro ano foi nessa época, estava 2006, 2007. O David Penalva, o André, a jogar em França havia poucos. Depois há um bocadinho aquilo que são os profissionais a jogar em Portugal. Ou seja, há alguns estrangeiros que vêm para Portugal e são jogadores profissionais, apesar de serem profissionais no sentido de serem remunerados para pagar, treinam como amadores, não é? Apesar de podem fazer ginásio, não é? A parte física fazem a horas normais, mas depois, como têm que esperar pelo resto o resto da equipa para treinar, treinam das 7h30 às 9h30 da noite. Portanto, não deixam de ser amadores, mas não deixam de ser profissionais porque são remunerados. Mas eram muito poucos, diria um terço da equipa e dos convocados, ou seja, do grupo de 30, ali nos 10. O resto eram estudantes, médicos, veterinários, advogados, tínhamos tudo. Eu acho que é isso que às vezes também as pessoas têm alguma dificuldade em compreender na diferença que é, e eu próprio, até acompanhar alguns atletas enquanto coach, também não fazia muita ideia, não é? Que é, eu acompanhei um atleta de CrossFit
que foi o primeiro atleta de CrossFit a ir à grande competição do CrossFit mundial. Né? Foi o primeiro português, um atleta de Portugal a ir, porque havia um português que treinava nos Estados Unidos já tinha ido, mas ele foi o primeiro atleta de Portugal a conseguir ir. E ele era completamente amador, no sentido de ele aquilo não há nenhum clube de CrossFit que lhe pague para ele ser atleta, não é? Portanto, ele ganhava dinheiro com as aulas que dava de CrossFit, também era treinador de CrossFit, e com programas de treino que fazia para outras pessoas, como personal trainer, uma espécie de personal trainer, não é bem isto, mas uma espécie disto. E ele, mesmo sem ser profissional, já tinha o acompanhamento de um nutricionista, tinha o acompanhamento de fisioterapeutas, tinha um protocolo com uma clínica de fisioterapia, massagens, de médica, etc, etc. Ou seja, ele já tinha uma série de uma equipa quase que assim a acompanhá-lo, e ainda assim tinha que trabalhar, não podia só dedicar-se exclusivamente àquilo. E nem sequer conseguimos perceber a dificuldade que será alguém ter que trabalhar mesmo a sério, não é? Ter que trabalhar das 9 às tantas, às horas que for, como médico, como advogado, como veterinário, como seja aquilo que for, e depois ir treinar e ter que lidar com toda a parte da alimentação e não ter tempo para recuperar e não descansar convenientemente porque, pá, não é? Os miúdos chatear no dia seguinte, todas essas coisas. Eu digo sempre isto, e obviamente se calhar para muitas pessoas acaba por ser óbvio, mas eu não me canso de frisar que é muito mais difícil ser amador do que ser profissional. Profissional, certo. Profissional, a pessoa está lá, dedica o seu tempo e a sua vida ao desporto, e quando és amador é pura paixão. E isso também depois é difícil conseguires evoluir até certo ponto, porque imagina, pensa assim, os amadores podem treinar a parte física à hora que quiserem. Eu treinei vários anos, treinei de manhã, à hora do almoço, antes do treino, portanto a parte de ginásio, combinava de treinar, e quando estava na faculdade, mas depois, ao final do dia, juntava-me, como disse, às 7h30, 8, juntava e treinava até às 8h30, 9, até às 9h30, 10. Pronto. Imagina, amadores e que já trabalham, têm famílias, filhos, chegarem depois de um dia de trabalho, cansados, irem treinar, e ter que ouvir, às vezes, um treinador, alguma coisa corre mal, e ainda ter que ouvir o treinador a refilar. Exatamente, a refilar, mandar um berro, depois chegam a casa ou vêm outras pessoas a refilar e a mandar berro. Portanto, realmente é tudo. O maior prazer se resumem-se a 80 minutos, quando tens o prazer de jogar ao fim de semana, e depois estar com os amigos, depois lamber as feridas a seguir ao jogo, beber uma cerveja com os amigos, mas de resto é praticamente só sacrifício. Portanto, há valores que dizem que o desporto tem, e eu acredito que o espírito de sacrifício é transversal a todos os desportos. Aos amadores é mais forte. Aos amadores um bocadinho mais. E aos desportos de combate e físico ainda mais, porque há aquele combate. Certo. Para ser um atleta de topo em qualquer modalidade, um espírito de sacrifício enorme, porque uma pessoa mete o corpo, leva o corpo ao limite. E, portanto, olhando para trás e fazendo aqui, continuando a dizer, e Portugal, mais uma vez digo, Portugal qualificou-se, para teres ainda uma percepção maior, Portugal qualificou-se para os 2 mundiais, em 2007 qualificou-se por 1 ponto, ou seja, era um jogo a 2 mãos, ganhámos em Portugal por 7 e perdemos no Uruguai por 6. Certo. Fomos os únicos qualificados, a última equipa qualificada, a perder por a margem mínima. Para 2023, fomos os últimos a ser qualificámos, mesmo à portuguesa, qualificámos no último minuto com uma penalidade que nos deu a vitória por 1 ou 2 pontos. Portanto, também por uma margem fazer contas aí mesmo, sofridinho. Assim é que sabe bem. Ou seja, também não é para dizer que nós tivemos uma geração ótima e que de repente nos qualificámos facilmente. Certo. Também qualquer uma das 2 qualificações foram muito sofridas. E olhando para trás de 2007 tirámos lições, ou conseguimos ter um boom, em relação aos participantes, mas não conseguimos dar resposta a esse boom e voltámos a cair. A minha pergunta e deixo aqui, que em 2023 vamos aprender com esses erros, vamos conseguir desenvolver, vamos conseguir crescer
de 2023 para a frente e ser uma modalidade mais sustentável, não só financeiramente, como nos resultados. E, portanto, vai ser interessante ver, esse pós-mundial 2023. Certo. Será um desafio muito interessante à Federação. É, Quantos profissionais é que estão na equipa neste momento? Sabes? Tens noção de quantos, neste momento, dos 30, sim. quantos é que serão? E é outra das coisas que nós falámos. Por exemplo, nós em 2007 tínhamos alguns jogadores, tínhamos 2, 3 jogadores que eram filhos de imigrantes a jogarem, que jogavam em França e Ok, vieram visitar Portugal. Nós, por termos um treinador que deu cartas em França, portanto, tem um treinador que treinou o Biarritz, foi jogador, depois treinou o Biarritz, foi campeão, foi internacional, portanto, tem uma ligação muito próxima aos clubes certo, e os clubes têm a confiança nele para, quando libertam um jogador destes, portanto, algum jogador de ascendência portuguesa que tem qualidade para vir jogar para Portugal, certo, liberta-o porque sabe que os treinos cá vão ser treinos de qualidade e que certo, não vão regredir não só o ritmo de jogo, mas de qualidade, e vão fazer um treino competente. E, portanto, certo. com este treinador, tens clubes a libertar os jogadores mais facilmente. Com este Nós, treinador, agora, de 2023. o treinador de 2023, que se Certo, juntou não sei bem quando é que se juntou, mas certo, já está, diria, 4, certo, 5 anos. Não sei exatamente certo, quando é que se juntou, mas creio que foi ali mesmo antes do Covid. Tenho ideia que foi isso. Depois também é uma mistura, temos o treinador francês, mas depois temos um dos treinadores jogou comigo, uhum, que é veterinário, continua a ser amador, e traz todo aquele know-how do rugby amador português e a certo, relação muito boa, e treinou os miúdos, como disse, treinou os miúdos certo, sub-20, sub-21, agarrou naquela geração, todos têm uma admiração por ele e por aquilo que ele fez, ele tem certo, um conhecimento enorme de rugby, e portanto, lá está, juntaram-se aqui estas gerações certo, de malta que está a jogar em França, e outros portugueses que estão com muita qualidade em Portugal. Temos também alguns casos e o número de portugueses, ou seja, de filhos de pais portugueses que nascidos em Portugal e que foram para a França, também aumentou. Portanto, aquilo que eu certo, digo é, realmente há muitos casos em que acabam por não ir e não querem ter essa experiência, mas hoje em dia temos 5, 6, 7 jogadores portugueses formados, rugbyisticamente falando, em Portugal, que uhum, foram chamados para ir para a França e estão a jogar também, fruto da relação do atual treinador certo. francês, que indica aos clubes, não é? E acaba por ser alguém que diz, que confere a qualidade desse jogador. Certo, certo. Está o aval de, não, este vale a pena, certo. Estás a falar que o treinador desta seleção é muito importante e pelo menos aquilo que passou cá para fora foi que o treinador da seleção em 2007 também foi muito importante, não é? Era, pelo menos a figura do Tomás era assim, uma figura praticamente de um líder que conseguia comandar essas tropas. O quanto é que foi a influência disso? Parece que ele trabalhava ali muito a parte mental também do jogo e dos jogadores. Como é que é essa influência? Bem, o Tomás, obviamente, é o timoneiro da qualificação, não só da qualificação para 2007, mas como da vitória de Portugal, a única vitória no torneio que nós jogamos e que tivemos a final este fim de semana e perdemos contra a Geórgia. Em 2004 ganhámos. Certo, Para te explicar um bocadinho o Tomás, o Tomás é daquelas pessoas que tira 110% de cada jogador, muito na parte da parte mental, não é? Portanto, de certo, coração e de paixão que consegue incutir nos seus jogadores. De coisas do outro mundo. Antes de cada jogo tínhamos uma carta para cada um ler, para nos motivar para os jogos. A maneira como nos fazia sentir que devíamos olhar de igual para igual com equipas superiores a nós, mesmo era nós contra o resto do mundo. E, portanto, certo. o Tomás é sem dúvida um grande timoneiro do sucesso dessa geração. Uhum, E depois soube-se rodear também muito bem, certo, que
Normalmente um jogador, um treinador com estas características peca na parte técnica, e o certo, Tomás, percebendo-se que havia treinadores com essa capacidade superior a ele, rodeou-se muito bem. Aí foi buscar Daniel Urcado, que treinou também e que foi muito importante para meter aquela equipa ainda a jogar, a subir uns furos. Fomos buscar também um treinador australiano com o apoio da Rugby World, e portanto rodeou-se muito bem e conseguiu, mas sem dúvida é o líder dessa geração. Sempre que temos encontros, ainda no início de fevereiro tivemos um encontro, reunimos com o Tomás. O Tomás é um farol certo, para muito daquela geração, e com uma amizade enorme, certo. enorme. Sim, falou-se muito na altura de 2007, falou-se muito desta importância do trabalho mental com os jogadores. Há pouco estávamos a falar da importância do trabalho mental com os jogadores, deste treinador, dos outros treinadores. Porquê que ainda, ou seja, na tua visão, porquê que isto ainda não é uma coisa que pá, é como ter um preparador físico na equipa, não é? Ou seja, todas as equipas, no rugby não sei se isto é verdade, né? Se calhar há mais multitasking devido aos orçamentos baixos, pode haver mais multitasking, mas no futebol não há equipa nem da terceira que não tenha um preparador físico, um treinador adjunto, um treinador... Ou seja, porque que a figura do preparador mental, seja ela na medida que for, pode ser um psicólogo, um coach, seja ela na medida que for, não tem que... Ou seja, esta preparação mental até pode ser alguém tal como o Tomás, que não tinha propriamente, pelo menos eu acho que ele não tinha um background de psicologia ou qualquer coisa desse género, mas era alguém que conseguia ligar-se com os jogadores e conseguia perceber como trabalhar com eles. Porque é que isto ainda não está mais instaurado, não é uma coisa garantida no desporto? Deixa-me para completar também o que eu disse anteriormente, que o Tomás era um líder, por exemplo, e é o tipo de líderes que eu mais me identifico e que mais gosto. O Tomás era o primeiro a treinar, era o primeiro a acordar para ir correr, tínhamos de ir com ele. Ele trouxe ao mesmo tempo, trouxe a capacidade, a parte física, Certo, que ninguém tinha, e portanto, ele tinha muito da parte mental e da parte física. Corríamos e corríamos e corríamos, superávamos a cada treino com o Tomás ia à frente, não é? E, certo, portanto, o Tomás liderava pelo exemplo. Hoje em dia, o que é que acontece, na minha opinião, principalmente equipas mais com orçamentos que são capazes de ter esse tipo de profissionais e trabalhar com eles. sim. Acabas de ter uma figura de um diretor-geral, Uhum. não é? E depois tens, no rugby tens o treinador de ataque, tens o treinador de defesa, tens o treinador Ok, de avançados, tens o avançado especialista em alinhamentos, o treinador de avançado especialista em melês. certo, Tens, obviamente, alguém da parte psicológica. Para teres uma ideia, em Montpellier, em 2006, eu era acompanhado, não era alguém que trabalhava apenas no clube, mas uhum. era Certo, uma psicóloga ligada ao desporto. E certo, os atletas do centro de formação de Montpellier eram acompanhados por ela. Eu tive várias sessões, de um para um, em certo, que ela falávamos, discutíamos os teus objetivos da semana, na semana a seguir discutíamos, cumpriste os objetivos, como é que te certo, sentiste. Pronto, havia todo um acompanhamento certo, muito forte. Em Portugal é mais complicado, certo. por aquilo que falaste em relação aos orçamentos. Quanto mais profissional são as equipas e são as empresas, Uhum. melhor tens de ser a fazer o teu trabalho. Certo, Em equipas amadoras, e eu já estou um exemplo disso, em equipas amadoras, quer os jogadores, quer os treinadores, equipa técnica, fisioterapeutas, têm que fazer um bocadinho de tudo, e se calhar têm que ser bons na transversalidade e não tão bons numa tarefa. certo, Por exemplo, para te dar um exemplo, às vezes o meu treinador dizia-me, quando eu vinha a Portugal, períodos de tempo para representar a seleção, que as minhas linhas de corrida, quando eu voltava à França, as minhas linhas de corrida, aquilo que eu tinha aprendido e estava a fazer após 2, 3 meses em França,
Quando voltava a Portugal, as minhas linhas de corrida eram diferentes. Sim. Porquê que eram diferentes? Porque eu em França, aquele era o meu trabalho, eu focava naquele trabalho. Em Portugal, eu sabia que provavelmente alguém não iria fazer o trabalho e eu ou outros, ou naquele momento, a pessoa tinha que ir Mas compensar. tapar um buraco. Exatamente, é isso. E isto tinha um afeto, era aquilo que eu te disse, era Sim. os treinadores, eu tive treinadores meus a dizer, Gonçalo, tu estás a perder para os teus colegas de equipa que ficam cá e não vão à seleção, porque eles não têm esta meia taxa de regressão, não é? performance. Portanto, eles aprendem e estão a fazer aquilo cá, mesmo que seja num escalão inferior, que não seja a primeira equipa, mas eles estão a fazer isto o ano inteiro. E tu estás a fazer isto, estás bem, mas depois vens retrocedeste, tens uns passos para trás. Certo. Mas, e lá está, aquilo que eu disse, eu também sempre fui muito firme porque eu sempre quis representar Portugal. E, portanto, fazia tudo para representar Portugal. Tenho alguns jogos que, na dúvida de estar convocado ou não, e se sabia que era importante para o clube eu estar convocado, portanto, também tinha essa relação com o Tomás e com outros treinadores que ligavam e diziam, este fim de semana não me convoquem, certo, para eu poder, eu tenho aqui uma oportunidade e vai ser importante para mim, para o meu contrato, mas o ponto, Ricardo, o ponto é isto, em equipas mais pequenas e menos, talvez não é menos profissionais, se calhar numa ótica empresarial não se deve aplicar, não é? Em equipas mais pequenas, startups, pequenas e médias empresas, se calhar é importante ter na equipa pessoas que não sejam tecnicamente tão fortes, mas que sejam capazes de mais versáteis. É isso. Em grandes empresas, tem que ser muito bom muito mais especialista, com certeza. Muito mais especialista. Tu há pouco dizias que é mais difícil ser amador do que ser profissional e obviamente percebemos que de facto o profissional vai se dedicar inteiramente àquilo, sendo que o amador vai fazer aquilo por paixão e tem na mesma mazelas, mas não consegue dedicar-se porque tem que se dedicar a muitas outras coisas. Tu viveste isso como profissional, sendo que não só devido à conquista eu ia dizer à conquista do Mundial em 2007, era bom. É muito bom. Ia-me fugir aqui um pequeno lapso. É a conquista de chegarmos ao Mundial em 2007 e, portanto, ficaram conhecidos, né? Todos nós nos lembramos das imagens dos melhores hinos nacionais cantados de sempre por uma equipa desportiva, não é? Que vocês, não é? Aquele fervor a cantar o hino nacional ficou marcado na memória de toda a gente, não só por ficares conhecido por isso, mas também porque depois entraste como figura pública, também através do teu relacionamento, e portanto és uma figura conhecida por vários motivos. Para ti é mais difícil essa parte, ou seja, tu agora, antes podias andar na rua e ninguém te interpelava, porque ninguém sabia quem tu eras, não é? Muito profissional que fosse em França, aqui podias andar à vontade, que ninguém te ia chatear. Hoje em dia, com certeza, não é assim. Hoje em dia, quando andas na rua, provavelmente não é tipo Cristiano Ronaldo, em que não podes andar 5 metros, mas há de haver aqui alguma coisa. Como é que tu lidas com isso? É pior? É melhor? Não, longe disso. Eu, ao mesmo tempo que eu tento sempre virar isto para o rugby e para dar a conhecer o rugby. E dizes muito bem, sou reconhecido, obviamente por ser marido da Carolina, mas normalmente associo-me sempre ao rugby. Portanto, não há sempre essa associação. Obviamente, claro. Eu também eu sou alguém que não tenho propriamente as medidas normais para um português. E, portanto, muitas vezes, quando me veem, o primeiro comentário é da altura, depois associam ao rugby e depois associam ao marido. Eu vejo isto como uma boa oportunidade e eu sempre usei essa parte do mediatismo para ajudar a divulgar o rugby. E eu hoje considero-me um embaixador do rugby, sempre que sou falado, o ex-jogador de rugby, ex-jogador da seleção. Portanto, eu acho que isso é importante, era preciso haver mais figuras assim para exatamente divulgar o rugby e perceber que o rugby, que é possível ter sucesso no rugby e ter uma vida
não só do rugby, mas que o rugby dá outras coisas e para a parte profissional que te certo. ajudam a vingar na vida. Tu quando saíste ou seja, quando deixaste de ser profissional, depois enverdaste aqui um bocadinho por este mundo mais empresarial. Como é que foi a tua saída? Primeiro, porque é que deixaste de ser profissional? Estavas farto de levar Eu, porrada ou não, chega uma altura estava que dizia, ali. pá, estou para isto. Não, eu estava ali, portanto, a minha última época foi 2013, 2014, em França. Ahm, eu casei-me em 2013 Sim, ah, e foi uma época que começou bem, e depois, e nada teve a ver com o casamento, mas ali com algumas diferenças com equipas técnicas certo, e escolhas e plantel. Para teres uma ideia, eu, na época anterior tinha sido capitão de um clube que tinha acabado de chegar e no ano a seguir estava a ter pouco tempo de jogo. Pronto. pois, Obviamente que isso depois chega à fase da renegociação de contrato e procura de novas oportunidades não é favorável. Então, o que é que certo, aconteceu? Em 2013, 2014, eu também acabei por tive a minha primeira filha, uhum, a Diana, e eu estava a viver em França. Ela nasceu em março e estava em plena época, lembro perfeitamente, vim, a Carolina estava para nascer a Diana, eu vim uma segunda-feira, disse que fazia as 38 semanas, vim, o parto foi induzido, uma quarta-feira, eu na quinta-feira arranquei para a França, certo, joguei no fim de semana, treinei quinta, sexta, joguei sábado, domingo voltei para Portugal, tive cá segunda e terça arranquei para a França novamente para treinar, para jogar e para estar disponível para a equipa. E depois a Carolina, passado 10 dias, arrancou com a nossa filha Diana para lá e tivemos certo, até ao final dessa época. Portanto, o que aconteceu? Chegou ao fim da época, apesar de eu ter tido tempo de jogo, mas não aquele suficiente para atrair outras equipas e projetos, que eu acho que acima de tudo são projetos. certo, Tive propostas, mas que não me atraíam já a pensar na questão familiar. Não é? certo, Porque tinha que, enquanto era só eu, antes de estar casado, certo, ia ir para a direita e para a esquerda, para clubes onde a cidade não interessava, se era boa, se era má, certo, 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 se o contrato fosse bom, se houvesse forma de jogar. Bom, a partir de 2013, 2014, isso deixou de acontecer. Em 2014, no final da época de 2014, os contratos que surgiram não eram para aquilo que estava no momento e em termos de timing, não eram. Como é que eu ia dizer? Não eram maus, suficientemente atrativos, não é? não Quer eram. dizer, Estava a faltar aqui a palavra. Não eram. Ah, estava aqui a faltar a palavra. Não sim, eram. Com o projeto de família sim, não eram viáveis, vá, digamos assim. certo, Portanto, tomei a opção de deixar de ser profissional, certo, de voltar ao rugby português e voltar a ser amador. certo, Eu tinha 2 anos antes, tinha-me formado em Direito, portanto sabia que ia, tinha capacidade para começar também a trabalhar, portanto comecei à procura de trabalho, arranjei um escritório de advogados pequenino e comecei a minha carreira profissional e como advogado inicialmente. Portanto, e aí jogava, perfeitamente trabalhava na Avenida Liberdade, treinava 3, 4 vezes por semana à hora do almoço, tinha ali um ginásio logo à frente, certo, aproveitava para treinar, depois comecei a treinar em 2015, 2016, comecei também por ter a experiência de ter jogado em França e a família a crescer, porque 2016 veio logo a minha segunda filha, comecei a dizer no direito, no meu clube, que só podia treinar 2 vezes por semana. certo, Não sei, treinava só à terça e à quinta, e jogava ao fim de semana. Portanto, tinha mais um dia para poder chegar a casa e estar com a família e ajudar em casa, principalmente na hora crítica, não é? Aquela hora crítica de banhos, jantares e cama. certo, Pronto, e depois tive de 2014 até 2019, no ano em que deixei de jogar, ainda já na altura de 3 filhas, ter que viajar, viajava muito, conciliar isso
com trabalho também, e o corpo, mas já muitas lesões, e com uma carreira preenchida e completamente realizado. Sim, Achei que devia pendurar as botas e filo em 2019, com o certo. Marco, consegui atingir as 100 internacionalizações, que era o meu objetivo, e pronto, e afastei-me, e também pegando aqui um bocadinho a minha ligação hoje em dia com o rugby. Sou comentador na Sport TV, portanto comento com muito gosto os jogos internacionais, normalmente. Afastei-me um bocadinho do direito e do rugby, porque sempre achei que devia haver um período das pessoas que se tornavam treinadores, acho que era muito rápido. Sim, Os meus treinadores no final de carreira eram pessoas que eu tinha jogado, certo. e que tratava por tu, e que em alturas se calhar devia ter tido algo, se calhar um bocadinho mais de respeito por uma decisão. Era impossível, porque havia ali uma ligação muito próxima. Eu sempre achei que Certo, devia haver um período de afastamento para depois me certo, voltar a integrar. certo. Para ser honesto, depois ao fim no meu quarto filho tenho um rapaz, e também acho que isso me vai aproximar, Sim. daqui a uns anos vai-me aproximar ao rugby e ao meu clube, porque vou incentivar aquele jogo, obviamente. Aposto que ele vai ter várias bolas diferentes, nenhuma delas vai ser redonda. Cá em casa temos todo tipo de bolas, todo tipo de bolas, é verdade. Aposto que vais dizer assim, pode escolher qualquer desporto desde que seja reggae. Não, eu não vou forçar nada, mas obviamente, por exemplo, as minhas filhas vêm comigo ali ao direito, Certo, ver certo, jogos. Para claro, elas é natural, eu estou a ver, aos fins de semana vejo jogos, elas certo, gostam de ver comentar, portanto, certo, aquilo certo, que em gerações atrasadas, eu acho que também isso é muito importante para aquilo que esta geração tem. Esta geração que hoje em dia se qualifica para o Mundial vive o rugby de maneira diferente da que a minha geração e as certo, gerações ali coladas viveram, porque não viam rugby, não conseguíamos certo. ver rugby. Para ver o rugby era um VHS antigo, era, não, era difícil. É uma Hoje em dia exposição não, completamente diferente, quer hoje em nacional, quer dia não. internacional, não, Claro, claro. não se Hoje vê. em Sim, dia, hoje em dia consomos rugby, o melhor rugby do mundo, em streaming, muito fácil. E, portanto, isso ajuda também a desenvolver a modalidade. certo, certo. E achas que a tua notoriedade te beneficia ou te prejudica profissionalmente? Ou seja, provavelmente o teu nome para algumas coisas abre portas, não é? Porque é fácil, as pessoas reconhecem, isto não é uma questão de, ou seja, como é que eu ia dizer isto? É uma questão de empatia, não é? Quanto mais empatia nós temos pelos outros, mais fácil é abrir uma porta. E, portanto, alguém com o qual nós criamos empatia porque é uma figura querida, porque não é, o jogador da seleção e nós vimos a jogar e o que ele sofreu, portanto, há aqui uma certa empatia. Por outro lado, também pode pôr a fasquia das expectativas mais elevadas, não é? Que é, tudo bem, não é? Até abre a porta, mas depois, agora este é um tipo com 2 por 3, portanto ele tem que fazer alguma coisa aqui de jeito, não é? Sim, aumenta sem dúvida a pressão, acho que é Sim, exatamente isso que estás a dizer. Eh, e lá está, eu acho que ao mesmo tempo, aquilo que é mais. A expectativa normalmente é alta sim, para a entrega. Pronto. certo, E, e- e isso coloca-me pressão, obviamente. certo. Obviamente Tu na pões parte essa física. expectativa também em ti, ou seja, tu sentes que por facto de, não é? Se eu fizer uma coisa qualquer, ninguém sabe, porque eu sou o Ricardo Peixe, ninguém ouviu falar em mim. Tá? Se eu sair aqui fora da minha porta, na minha rua, e perguntar a 10 pessoas quem é o Ricardo Peixe, 9 delas não me vão saber dizer e a 10ª é a minha mulher, portanto ela sabe, não é? Se tu saís fora da porta e perguntaste quem é o Gonçalo Uva, provavelmente muitas pessoas conhecem, ou seja, e eu fazer uma coisa que não deu certo, pá, vale zero, porque ninguém se lembra, amanhã faço outra coisa, ou seja, a minha permissão para falhar pode ser maior do que a tua, dependendo de como tu encaras isso. Tu daste essa permissão também, ou seja, tu arriscas mais, sentes que arriscas mais, que arriscas menos, até pelo facto da Carolina também ser uma figura pública, obviamente aquilo que ela faz reflete-se em ti e aquilo que tu fazes reflete-se nela, porque são vidas paradas e que todos os projetos, mas não é? Se dentro de um seio familiar já as coisas se refletem, na imagem pública também. Sentes que consegues arriscar na mesma, que arriscas menos, como é que lidas com essa situação? Tenho, assim, acredito que
olhando para o percurso que tenho vindo a fazer até agora, sou conservador nesse sentido, ou seja, não Ok. arrisco, se calhar, aquilo que às vezes poderia eventualmente arriscar. Uhum. Pois também acho que ao mesmo tempo ponho tudo na balança, não é? Porque, também tenho muita coisa a perder, no sentido até familiar, e de um projeto que Certo? não tenha sucesso, já é muita boca para alimentar. E portanto, Certo, 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 certo. quando é, Também a quando esse é, nível, certo, quando é, exatamente. quando é para entrar para um projeto, é para entrar e tem que correr bem, não é? Certo, Portanto, faço tudo para que sim. corra bem e vou atrás do prejuízo. Verdade que me pode abrir portas, mas ao mesmo tempo, depois da entrega, a expectativa é muito mais difícil Sim. de atingir, não é? E de entregar, porque realmente aquilo que eu tenho acesso, as pessoas depois esperam que eu entregue. E Certo. muitas vezes não depende só de mim, não é? Uma grande parte das vezes não depende só de mim. E eu posso abrir uma Para porta, mas ninguém. depois do outro lado da porta, não Certo. é? É para um projeto, é para uma empresa, é para um investimento, e as coisas não são tão lineares como às vezes querem que seja. E, portanto, é algo que eu tenho que lidar e tenho aprendido a lidar com os meus pares, com os superiores, ah, e, e- e nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, mas tenho vivido bem com isso. Neste momento, profissionalmente, o que é que fazes? Qual é o teu trabalho? Neste momento sou senior, a minha posição, o meu posto é Senior Business Developer, portanto sou de Há um uma nome em inglês, empresa, portanto, logo por aí é fixe, né? É logo muito aí é sexy. fixe, logo aí, Senior Management, deve exatamente. ser bom, deve ser bom. Não, porque há uma razão de ser, é porque nós trabalhamos portanto, a nível global, não é só Certo, Portugal, claro, mas claro. eh, é uma empresa de investimentos que olha para investimentos de venture capital na área de desporto, de media e entertainment e que leva essas Ok, oportunidades a atletas de alta competição. ok. Acreditamos que os atletas de alta competição são estratégicos, não só aportam capital, mas Uhum. depois são estratégicos para ajudar estas empresas a crescer. Certo, Portanto, exatamente, certo, certo, portanto, certo. Darem temos, também o seu endorsement, não é? exatamente, A todo o projeto. não é só nós, mas é o conhecimento da indústria, não é? O seu Ok, networking, lá está certo, aquilo que certo, estás certo. a dizer a mim, imagina, nós trabalhamos com atletas de Fórmula 1, que estão no grid, imagina o que é uma marca como a Nike, olhar para uma empresa que nós estamos a trazer para cima da mesa, não Certo, é? certo, E certo. ser um piloto a dizer, olha, tenho aqui, ou investi nesta empresa, acredito no projeto, acredito no produto, podem olhar para ela Certo. e essas pessoas vão olhar para esta oportunidade com outra, com outra Outros olhos vontade, e com, certo, com outra com outra vontade. vontade. Ao mesmo tempo, acreditamos também que até antes de investir em empresas, eh, o conhecimento desses atletas podem validar conceitos, não é? Estamos a falar Certo, exato, exato. podem dizer, Claro. olha, isso é uma dor que imagina que estamos a falar de uma inteligência artificial para recolha de dados na Fórmula 1. E se Certo, calhar dizerem, ou no desporto, ou no surf, ou no golfe, com atletas com quem nós trabalhamos. E nós, se vemos uma oportunidade, olha, e vamos a esses atletas e olha, estão-nos aqui a apresentar um produto que faz isto, isto e isto. Tu achas que isto faz sentido? E aí temos um insight de um profissional certo. e que pode validar ou não um investimento. Portanto, também usamos os atletas no nosso processo de due diligence e isto faz com que os atletas tenham não só o capital, mas a vontade de pertencer a este À solução, ecossistema. certo. E este Exatamente. ecossistema, sim. E, Exatamente. Fazerem portanto, parte destas soluções também e de exatamente. curarem as suas próprias dores e, portanto, há ali uma ligação muito próxima. Exatamente, exatamente. E portanto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que arranjar atletas que queiram investir no fundo, nas empresas que nós trazemos, ao mesmo tempo, e como dissemos há bocado com a equipa mais pequena, tenho que arranjar empresas para também olharmos para investir, não é? Certo, Tenho que cuidar da relação pós-investimento, não é? Portanto, que é algo que os atletas também vão precisar, são pessoas que também que lá está, também exigentes, portanto vão ter que ter um acompanhamento diferente.
E portanto é isto, acabo por fazer também aqui um trabalho transversal, tento arranjar outro tipo de investidores, não é só atletas, porque nós, outro tipo de investidores e olham para nós, e portanto eu também tento os trazer para aquilo que é que é o universo da Apex, que é o nome da empresa, Apex Capital, e portanto é isso que nós estamos a fazer e é isso que eu estou a fazer atualmente. Okay. O que é que tu achas que esse tempo todo que tu viveste como profissional de rugby te trouxe, que tu agora aplicas na tua vida profissional no dia a dia? Obviamente trouxe-te contactos e trouxe networking, certo? Mas de soft skills, não é? De competências, o que é que este tempo todo enquanto profissional, o que é que tu sentes que aplicas aqui enquanto nesta tua profissão, neste teu trabalho? Aquilo que eu logo à cabeça posso dizer que é o espírito de equipa, a maneira como lido com pessoas que estão abaixo, pessoas que estão a pares e acima. Portanto, tento ser alguém de agregador numa equipa e ajudar a que esteja tudo em sintonia para a obtenção dos objetivos. Obviamente, depois a capacidade de resiliência, as coisas na fase em que a Apex está, 2 anos de existência, nem sempre vão como planeadas, portanto tem que haver ajustes, capacidade de dar um passo atrás, perceber o que é que, onde é que as coisas não correram como nós achávamos que iam correr, portanto ajudar a direcionar e trazer para cima da mesa novas soluções. Obviamente a parte de contactos, de nível de contactos internacionais, e ao mesmo tempo não só aquilo que construí enquanto desportista, mas enquanto pai de família, e que é um bocadinho a confiança, não é? Eu acredito que tenho um papel das pessoas quando olham para mim e se sabem que eu sou alguém que tenho família e que tenho e que aquilo que criei, porque já me conhecem, se calhar sentem-se mais à vontade para tomar certas decisões, porque confiam em mim. E, portanto, acredito que isso seja uma mais-valia. Bom. Tu falas, quando falas da tua atividade profissional, nota-se prazer, ou seja, pelo menos parece que tu gostas daquilo que fazes e da forma como tu fazes. Sendo que quando estávamos antes a falar do rugby, nota-se um brilho por toda a parte, não é? Pelo que a minha pergunta é, quanto tempo de período de nojo é que tu achas que vais ter até, de alguma forma, voltares aqui ao rugby e, se calhar, acredito que toda esta tua experiência que estás a ganhar em organizações poderá servir muito a modalidade numa perspectiva até federativa, que estavas a falar, que existem muitas coisas para melhorar e para fazer. Portanto, quanto tempo é que tu achas que vais conseguir aguentar até de alguma forma te envolveres outra vez com o desporto de uma maneira mais próxima? Ricardo, acho que aí vem um bocadinho das oportunidades, não é? E dos timings. Certo. Portanto, gostava, como disseste muito bem, eu gostava de poder trazer para cima da mesa e para uma federação, para uma direção da federação, gostava de dar o meu contributo ao rugby, mais do que na parte técnica, ou seja, mais como treinador. Portanto, a seu tempo, e acredito que haverão oportunidades, hei de estar ligado a uma federação de rugby. Não sei ainda em que posição, mas depois, obviamente, aquilo depois já todo um processo, mas gostava de estar envolvido. Em relação, e tocaste num ponto que é muito importante, que é a questão da minha felicidade. Nós, no rugby, dizemos, e nos atletas em geral, dizemos que os atletas morrem 2 vezes, que é morrem no dia em que deixam de praticar a sua modalidade, depois, quando vão desta para melhor. Eu sou sincero, gostou-me, portanto, o rugby preencheu-me, dava-me tudo, eu não precisava de outras coisas para ter aquilo que o rugby me dá. Hoje em dia o que é que eu faço? E é um exercício que eu tenho vindo a fazer, que é, eu tenho que agregar uma série de atividades para me preencher o mesmo que o rugby me preencheu. E falto, obviamente, do facto de ser pai, o facto de outras modalidades em que vou dedicando algum tempo e praticando, mas só por si não me dão aquilo que o rugby me dá. Momentos de partilha
com amigos do rugby, com jogadores internacionais, quer seja em eventos internacionais, quer seja em eventos nacionais, esses momentos tento sempre buscar para me preencher. Agora, nada me preenche, até hoje nada me preenche o que o rugby me preencheu e devido que me vai preencher. Portanto, vou ter que estar sempre a beber de várias garrafinhas para ser completo. Em relação àquilo que eu estou a fazer atualmente neste projeto da Apex. A Apex tem as duas vertentes que eu gosto, que é a parte do desporto, a parte de lidar com atletas das mais variadas modalidades, ter acesso também a oportunidades ligadas ao desporto, e a parte financeira, em que realmente há uma capacidade de poder investir e trazer investimento e ver essas startups a crescerem. Não é? E, portanto, estou feliz a fazer aquilo que faço atualmente, mais do que estava, por exemplo, a trabalhar no banco, que era uma coisa que eu estava a aprender, sentia mais, tinha que ir buscar a questão da aprendizagem do que propriamente a atividade diária. Certo, exatamente. Quando estava na parte da organização de eventos também eram eventos desportivos, ia muito mais à parte da aprendizagem, do que propriamente a atividade em si, já para não falar na advocacia, que também foi um período difícil, mas acabava sempre por perceber que olhar para o percurso, para a aprendizagem que estava a ser alvo e beber isto me iria levar àquilo que um dia me faria feliz. Hoje esta atividade é uma atividade que gosto bastante. Excelente. Ficamos à espera dos próximos passos do Gonçalo e tenho a certeza que vais continuar de alguma forma a ser um grande embaixador do rugby, de certeza, e um dia também ajudares a modalidade a crescer e ajudaste a ti próprio a crescer e aos teus projetos a crescer. Portanto, muito obrigado por esta conversa. Espero que tenhas gostado também, que nós tenhamos aqui falado de coisas que são... Eu acho que para mim foi muito interessante e, portanto, como eu faço isto primeiro de tudo para mim, fiz, foi ótimo. espero que seja muito interessante também para quem nos está a ver e que dê aqui incentivo às pessoas, não só a experimentarem o rugby, mas o desporto no geral. Porque acho que há de facto aqui muitas... Sempre que eu falo com desportistas tenho esta noção, não é? Que há muitas características, competências que se aprendem no desporto que depois são completamente transferíveis para as dinâmicas empresariais, para as dinâmicas familiares, não é? Com 4 filhos tens que ser um treinador de equipa, tens que saber jogar, tens que ser muito resiliente, não é? Portanto, há aqui um conjunto de coisas que são muito interessantes. Acho que toda a gente devia praticar desporto não só pela questão da saúde, mas por todos os valores que todas as modalidades incutem, obviamente umas mais que outras. Também acho que as equipas, os desportos individuais cada vez mais são equipas, e tu disseste há bocado muito bem, o teu atleta de CrossFit tinha toda uma equipa a trabalhar com ele. Felizmente conheço vários atletas de esportes individuais, nomeadamente o Kikas do surf, em que tem uma equipa a trabalhar com ele, o Saka tem uma equipa a trabalhar com ele, obviamente, depois à medida que também têm sucesso conseguem alargar essa equipa. Com certeza. Mas acho que toda a gente, quanto mais desportos praticar, caso possam, praticam um individual e um desporto de equipa, porque o coletivo dá um sentimento de pertença muito grande, de partilha, de confiança que ajuda qualquer organização. E depois, para quem contrata, diga assim, quando tiverem 2 perfis praticamente idênticos, olhem em caso de dúvida, exatamente, em caso de dúvida escolha o desportista. Escolha o desportista. Exatamente. Gonçalo, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, é um prazer. Tínhamos conversa para muito mais. Portanto, com certeza, com certeza. Se quiseres, voltarei a ser teu convidado com muito prazer, se obviamente tiver um feedback positivo. Muito obrigado, com certeza que sim. Obrigadão. Um abraço. Obrigado. Muito bem, fechamos aqui. Espero que tenhas gostado também, tenha sido interessante para ti. Acho que isso é sempre bom. Primeiro, para recordar, uma pessoa dá ainda mais valor quando mete cá para fora, partilhar, não é? E é sempre bom. Bom, que bom. Vamos inspirar aí a malta. Olha, muito obrigado por este teu tempo. Não te roubo mais tempo, sei que é muito ocupado. Muito obrigado. Gostava de
ter feito presencial, epá, mas não tem sido fácil. Nada, sem problema. Claro, isto, às vezes a conjugação daqui das agendas não é fácil, sem problema nenhum. Obrigado, falamos em breve. Vai, um abração. Um abraço, obrigadão. Tchau, tchau.